agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. No Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, nós vemos algo que não é tão frequente quanto certamente desejaríamos que acontecesse e que ocorresse nos dias de hoje. Alguém que intercede, é o que nós vemos, alguém que pede, alguém que se lembra daqueles que provavelmente seriam esquecidos. E vemos algo improvável, algo realmente que muitos pensariam não ser possível de acontecer. Um estrangeiro àquela etnia, um estrangeiro ao sangue judeu, é um estrangeiro também relativamente à fé, não é judeu, o centurião é um pagão, e vemos aquele homem com estas origens e com tudo aquilo que nós desconhecemos que ele possa ter sido e que nós não temos a certeza se foi ou não foi. Nós não sabemos qual é a sua origem familiar, não sabemos, enfim, se ele era devoto aos seus deuses, Mitra, Júpiter ou qualquer outro, possivelmente sim, não sabemos. Não sabemos de facto se ele feriu, se ele atropelou, se ele matou, ou quantos feriu, ou quantos matou, enquanto centurião. O centurião tinha sob suas ordens 100 homens, bem, e todos os outros corpos militares de apoio, logística. Era uma figura relativamente importante no contexto das Forças Armadas do Império Romano, e vemos algo que é escandaloso, que é de facto escandaloso porque inusitado, porque é inexpectável. Como é que um centurião, um pagão, que representa um império invasor, no mínimo seria odiado pelos judeus, e é este homem que ousa pedir a Nosso Senhor Jesus Cristo, e eu não vou invocar o Evangelho hoje de São Mateus, mas vou invocar a mesma perícope, mas no Evangelho de São Lucas, porque no Evangelho de São Lucas o centurião não fala sequer com Cristo. Ele envia amigos seus, aos quais ele, centurião, pede que intercedam por ele, centurião, diante do Nosso Senhor Jesus Cristo. E esses emissários, que são amigos do centurião, vão ter com Cristo e pedem a Cristo Nosso Senhor, da parte do centurião, pelo qual eles estão a interceder, centurião esse que por sua vez intercede pelo seu bem-amado servo. Então nós temos aqui uma quantidade de elos de oração, é uma lista de orações. Temos o servo por quem o centurião ora e intercede, temos depois os amigos do centurião que intercedem pelo pedido do centurião, por sua vez está a interceder, como eu vos disse, pelo seu servo amado, e que levam os seus pedidos a Nosso Senhor Jesus Cristo. Vede, bem, no Evangelho de hoje o centurião vai diretamente, mas de facto Lucas narra-nos a mesma história, mas com este outro detalhe. É uma perícope de 10 versículos, enquanto esta tem apenas 5 ou 6, no Evangelho de São Mateus, é mais pormenorizada. E eu gosto mais desses pormenores, porque de facto refletem o amor, por um lado, que o centurião tem pelo seu servo. É um servo, é um escravo. Vejam, um escravo naquela altura era pior que caca de vaca, que pó da estrada, não significava nada. Se portasse mal, o senhor mandava cortar o pescoço e pronto, não serve, está coxo, está doente, é para matar, é para pôr na rua, não trabalha, não serve. E vejam, é de um homem destes que estamos a falar. E que amor este oficial romano não tem por aquele servo, que certamente era um escravo, porque o servo estava doente. Vede, ele esquece, vejam o que ele tem que fazer para poder chegar até ao Senhor, seja diretamente, como nos diz o Evangelho de São Mateus, seja através dos seus amigos, como nos diz o Evangelho de São Lucas. Que montanha de barreiras ele não teve que ultrapassar. Ele primeiro é um soldado, bem, ele chefia soldados, como eu disse, ele representa um poder, uma potência estrangeira.
vai ter com um judeu que é um rabino, pelo menos é o que pensa a maioria, que o Senhor nosso Deus Salvador Jesus Cristo é um rabino. E ele é aquele que é o opressor dos judeus. Este oficial representa Roma, que ocupou o território de Israel. Ele tem que passar por cima disto, possivelmente pensando, bem, à medida que eu for andando e me for aproximando, vão cuspir-me, vão lançar pedra, vão arranjar vitupérios e imprecações, isto é, palavrões vão ouvir de certeza. Além da vergonha que era a humilhação, um oficial romano sujeitar-se diante de um judeu, vejam, ele tem que passar por todas estas circunstâncias que são limitativas e limitadoras do ponto de vista do mundo. Nós não sabemos lidar com isto. Nós temos vergonha, tantas vezes, de dizer até que somos cristãos, quanto mais ortodoxos, pior ainda. Nós temos medo, às vezes, e vergonha de passearmos o nosso pai pela mão nas ruas da cidade, só porque o nosso pai é velhinho, já cocheia, está cheio de rugas e é calvo, e até se calhar não tem o curso superior que pagou para que o filho tivesse, só tem a terceira classe. E os filhos, nós, filhos, envergonhamos-nos até dos nossos pais. Vede o que este centurião não teve que ultrapassar. E ele ultrapassa. Ele ultrapassa e não é por ninguém do seu sangue. Aquele servo não lhe é consanguíneo. No sangue não é. Vemos nós, é consanguíneo no amor. Por alguma razão, aquele servo é muito importante para ele. Bem, ele escala este Everest de dificuldades para não ser limitado pelas circunstâncias que o impediam à partida de dar um passo sequer. E ele não teme o opróbrio, isto é a vergonha pela qual passa. A ele só lhe interessa o quê? Aquele servo. Bem, resumindo a história, e Cristo diz, a certa altura, que não viu em todo Israel, isto é, entre todos os membros do povo judaico, do povo judeu, ninguém com uma fé da estatura e da dimensão que tinha o centurião. E vede, é grave esta analogia, esta comparação que Cristo faz, é séria e é grave, porque entre todos aqueles que compunham a multidão de judeus, mais de 1 milhão de pessoas, não há um cuja fé supera a de um pagão. Cristo está a falar de um pagão, está a dar como modelo de uma fé normativa, de uma fé, de facto, que é a maior fé que o Senhor vê em todo Israel, e o modelo é um pagão, é um soldado, inclusive um chefe de soldados, um oficial romano, é um adorador de deuses pagãos. Se adoravam ou não, nós não sabemos, não vem descrito, mas à partida ele está nesse quadrante, digamos assim, da religiosidade, no mínimo. E é este homem cuja fé é dada como parâmetro para todo o povo de Israel e para nós ainda hoje e até aos confins dos tempos, até à parousia, até à segunda vinda, nosso Senhor Jesus Cristo. O centurião, nas palavras de Cristo, continuará a ser este homem com esta dimensão, com esta estatura de fé que nós não temos, a maioria de nós, perdoai-me a repetição, talvez a capacidade de conseguirmos. Porquê? Porque não adquirimos ainda nem a personalidade, nem a consciência cristológicas. Esta ação do centurião remete-nos para aquilo que nós devemos saber ao interior da Santa Igreja Ortodoxa, o que significa ser pessoa humana. O centurião foi verdadeiramente uma pessoa humana, que é aquilo que nós somos chamados na Igreja a sermos. Quem não for, de facto, e não preencher os critérios mínimos para começar a ser pessoa humana, não consegue ter a fé de centurião, não consegue pensar em ninguém a não ser para além de si mesmo, não consegue pensar em ninguém. Nós temos, queridos irmãos e irmãs, neste Ocidente Latino, uma proposta de conceito de pessoa humana que é dada por Boécio, no século VI. Boécio é um poeta, um filósofo, um estadista do século VI, latino. Bem, e ele dá como definição, no Ocidente Latino, de pessoa humana, dá como definição uma substância individual dotada da razão. Para Boécio,
E eu digo para Boécio porquê? Porque Boécio é importante? Boécio não. É importante depois a influência que ele tem. E esta é a descrição que ele faz, é como ele conceptualiza a pessoa humana. Para ele é isto. E ele é de tal forma importante na influência que leva depois para todo o Ocidente católico romano, desde o século VI até hoje, tanto que depois, em 1883, se não estou equivocado, em 1883, o Papa Leão XXIII declara, glorifica, canoniza, como se diz na Igreja Católica Romana, e hoje é São Boécio, na Igreja Católica Romana. Bem, este homem, que nasce no século VI, ano 500 e pouco, ele tem uma influência de tal forma vasta no racionalismo filosófico de Aristóteles, sobretudo de Aristóteles, muito menos de Platão, que vai influenciar depois aquilo que se chama no Ocidente a escolástica latina. O que é a escolástica latina? É uma corrente filosófica criada pela Igreja Católica Romana, por estes homens todos, estes sábios, estes filósofos, estes homens proeminentes no conhecimento das coisas mundanas e profanas, que depois criam uma corrente filosófica que tem a ver com uma coisa que se chama pensamento crítico, filhos. Pensamento crítico em filosofia tem a ver com a análise que se faz dos factos que nos levam depois a poder ter alfaias suficientes para emitir um julgamento. Bem, e esta escolástica latina, baseada, como estava a dizer, no pensamento crítico e também na racionalidade aristotélica, fundamentalmente, vai depois levar ao longo de 6 séculos todo este Ocidente para uma racionalidade total. Isto é, para o homem que quer conhecer Deus, mas não passando pela oração, não passando pelos sacramentos. Para que a Eucaristia? Eu e os meus pensamentos, eu e o meu intelecto, eu e a minha sabedoria, eu sabichão, eu consigo romper os céus. Eu. Sem excesso, sem humildade. Entendem? Bem, isto começa também com Boécio. Boécio, estamos a falar que é escolástica, brava, dura, começa no século IX e vai até o século XVI, com influência. Bem, e Boécio é um homem do século V, perdão, do século VI, mas ele já lança raízes, não é o único, há muitos outros. O Agostinho de Hipona e tantos outros, não vale a pena mencionar aqui, não temos tempo para isso. Mas eu quero vos dizer aqui, esta noção depois que Boécio dá daquilo que é a pessoa humana, uma substância individual dotada de uma natureza racional, remete a pessoa humana para aquilo que nós chamamos de indivíduo, não para a pessoa. Aliás, é o mesmo, substância individual. E no indivíduo não há a possibilidade da presença de Deus. O indivíduo é aquele que está profundamente isolado, é o sozinho, é aquele que corre para a inexistência, para o não ser, porque no individualismo, no isolamento dos outros, eu tendo à inexistência, eu só existo nos outros, que eu amo e que se tornam visíveis em mim, na visibilidade que eu lhes dou, eu resplandeço, eu passo a ter rosto. O indivíduo não, o indivíduo nega a existência do outro, é eu. Isso é o indivíduo. A pessoa é o contrário, é isso que eu vos disse. A pessoa apaga-se, esquece de si própria para que os outros tenham visibilidade, que é o que faz quem? O centurião de hoje. Por isso ele é pessoa. Ele é a pessoa humana, visível diante de nós. Dá para ver que é espelho do próprio Cristo. Aliás, o Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo viu-se refletido no rosto do centurião. Se não for assim, não poderia nunca ter dito o que disse. Não encontrei fé tamanha, maior do que esta em todo Israel, diz o Senhor. Bem, mas voltando à questão da importância da pessoa humana, porque é por isto, é por ser pessoa humana. E enquanto pessoa humana só podemos ser pessoa naquele que é o nosso arquétipo, que é o Verbo de Deus encarnado, que é o arquétipo, é o modelo, é a forma a partir da qual nós tomamos existência nossa, enquanto homens e mulheres. E o nosso arquétipo é o Verbo encarnado, é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o primeiro Adão, que nós chamamos o velho Adão, o antigo Adão, que é parâmetro para o novo. Normalmente, aquele que vem primeiro é parâmetro para o que vem a seguir, não é? O primeiro Adão, que é Adão, marido de Eva, vem primeiro do que o novo Adão, que é Cristo, não é? Mas não é o antigo Adão que é parâmetro do novo, é o novo que é parâmetro do antigo, é Cristo, Verbo encarnado, que é o arquétipo, enquanto segunda pessoa da Santíssima Trindade, para a feitura, para a criação,
da parte de Deus Pai no plano que dá ao Filho para que executasse e o criasse, é Ele, o Verbo encarnado, que é o modelo e parâmetro do primeiro homem. Adão é criado à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, Verbo de Deus encarnado. Bem, e porque é que eu vou buscar estas coisas todas? Para chegarmos à noção exata do que a pessoa humana é. Vejam, não há racionalidade nenhuma boéciana. Ainda que esta noção só viesse 600 anos depois desta narrativa do centurião. Mas não há nenhuma postura de Boécio, por isso boéciana, naquela postura do centurião anterior a estas noções. Mas estas noções que são de Boécio, como eu disse, Severino Boécio, que vêm 600 anos depois a serem postos nos escaparates da época, nos escritos que ele deixa ao interior da sua igreja local latina, não existia, só existem 600 anos depois da história de Centurião, mas os comportamentos que Boécio narra são anteriores, amados irmãos e irmãs, ao Centurião. Em qualquer época nós encontramos, antes de Cristo e depois de Cristo, comportamentos como este, alcandurando, dando aplausos à sabedoria humana, à racionalidade, e à metafísica, à dialética, todas elas eivadas de profundo humanismo, onde Deus não está presente, só está o homem. E se nós repararmos na Santíssima Trindade, queridos irmãos e irmãs, na Santíssima Trindade não há, em cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, uma consciência independente, autorreflexiva. O que é que eu vos quero dizer com isto? Que na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não têm três consciências. Há uma só consciência, feita comunhão entre as três pessoas trinitárias. Cada uma das três pessoas da Santíssima Trindade carrega na plenitude o que cada uma das outras duas pessoas é na sua vida e na sua natureza. No seio das hipóstases divinas, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não há o Pai a pensar de uma coisa, o Filho de outra, e o Espírito Santo pensa de uma forma ainda diferente. O Pai quer isto, o Filho quer algo distinto do Pai, e depois o Espírito Santo quer uma coisa diversa daquela que o Pai e o Filho querem. Isto não existe na Santíssima Trindade. Na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único centro de consciência, e não três. Ainda que sejam três pessoas divinas. Têm uma só vontade, um só amor, um só pensamento e não três pensamentos. Então, há uma comunhão total, absoluta, plena, e como a comunhão é total, absoluta, plena, porque só há uma consciência, uma vontade, um só amor, uma só vida, em todos os aspectos, plenamente partilhada na união total de todas as pessoas trinitárias, no Deus triúnico. Não temos três deuses, temos três pessoas, mas um só Deus, porque a harmonia, a comunhão é total, não há intervalo. Não há intervalo que precise ser preenchido, colmatado com algo que faça falta. Na Santíssima Trindade não há, porque cada uma das pessoas da Santíssima Trindade transporta, como eu disse, carrega a outra pessoa inteira no que ela é na sua totalidade. Que é isto que nós somos chamados a fazer na Igreja. É não termos apenas consciência individual. Que isto que conduziu esta alegosia que nos foi deixada por este sábio do mundo, que para mim, pessoalmente, é uma mancha, digamos assim, no conhecimento humano. Mas sou eu, só me compromete a mim. E de tal forma foi triste esta afirmação de Boécio, que depois a noção de pessoa, esta que eu acabei de sucintamente vos anunciar, uma substância humana dotada da racionalidade, depois extrapolou em todo o Ocidente, e ainda hoje nós levamos com Boécio na psicologia, que extrapolou para a psicologia. Ainda hoje a psicologia, os psicólogos, hoje nas universidades, vejam bem, há 1400 anos depois, ainda estamos a sofrer as consequências deste homem. E ainda hoje uma das premissas, a partir das que é levada em consideração por toda a psicologia a nível universal, é que os seres humanos são centros de consciência e de autorreflexão pessoais. Isto é, neste caso não dizem pessoais, individuais. E enquanto formos isso, amados irmãos e irmãs, não seremos nunca
cidadãos dos céus. Enquanto nós pensarmos que podemos ter uma consciência individual, comigo próprio, eu a pensar, os meus pensamentos são muito importantes, eu a decidir, porque eu decido muito bem, eu a autorrefletir, eu tenho poder para poder refletir sozinho, sem o meu Criador, e significa sem o meu Criador, significa sem os meus irmãos e irmãs também. Certamente que o caminho dos céus não é para mim, porquê? Porque lá haverá pessoas, e eu estou a comportar-me como um indivíduo, como um misantropo, aquele que não quer ninguém a não ser a si próprio. Dizia o metropolita António Krapovitsky, um grande metropolita, final do século passado, do Patriarcado de Moscou, e depois da Igreja Russa fora das fronteiras, no princípio do século, e ele tinha esta noção da ideia, esta noção da pessoa humana, que a Igreja lhe transmitiu, e que ele transmitiu a todos nós, até aos nossos dias, e que eu estou a partilhar convosco hoje. A noção de que nós não podemos ser indivíduo. Nós não podemos encontrar nos outros o oposto do que eu sou. Eu e aquele que não é eu. Eu e os outros. E isto pensa o indivíduo. Nós temos que encontrar não os outros, mas nós todos, entre os quais eu estou. Nós todos. Não pode haver oposição entre aquilo que eu desejo, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo para a minha vida e aquilo que os outros merecem na sua vida, ou têm ou não têm possibilidade de ter. Quando eu sou chamado a esta consciência comunitária, cristológica, eucarística, a minha consciência deve ser, como esta do centurião de hoje, deve ser vivida à imagem da Santíssima Trindade, onde cada uma das três pessoas divinas, como eu vos disse, não tem uma consciência própria, é a consciência nesta comunhão plena de pessoas que é plural. Nós somos chamados a isso. É por isso, amados irmãos e irmãs, que a nossa definição de pessoa na Igreja Ortodoxa não tem nada a ver com esta que eu acabei de vos dizer já pela terceira vez. Nós dizemos que a pessoa humana, no contexto da nossa Santa Igreja, a pessoa humana é a manifestação hipostática da essência da humanidade, que postula ou estabelece a singularidade de cada ser humano. Claro que é muito difícil entender isto que eu vos disse, mas traduzindo isto por miúdos, esta síntese. Isto é uma síntese, para não ter que se falar durante meia hora a explicar o que eu acabei de dizer em 30 segundos. Isto significa que cada pessoa humana, no contexto da Igreja Ortodoxa, ela é pessoalmente a transportadora, porque ela própria transporta em si mesma aquilo que é comum a todos, afirmando depois de uma forma pessoal, na sua singularidade, que permite que a pessoa não seja aniquilada. Nós pensamos, então, mas se eu abdico da minha consciência, se eu não posso mais refletir, se eu não posso tomar decisões que tenham a ver somente com os meus interesses, mas com os interesses dos outros, então eu deixo de ser relevante, deixo de ter proeminência na vida, eu deixo de facto de cuidar dos meus assuntos pessoais e familiares. É o que o mundo pensa. Por isso nós não pensamos em eu, e o outro é todo o outro, o estrangeiro, aquele que não é eu, é o outro. Bem, mas nesta definição que a nossa Santa Igreja Ortodoxa dá da pessoa humana, nós, enquanto pessoa, nós somos singulares. Mas somos singulares porque transportamos dos nossos atos, das nossas ações, não a nós mesmos, mas aqueles que são a nossa prioridade, porque são a prioridade de Deus, porque são o seu povo. Nós somos singulares porque fazemos o que a maioria não faz, porque não vomitamos uma segunda vez aqueles que já foram vomitados uma primeira, que são os ostracizados pelo mundo, aqueles que são entregues ao esquecimento. Aquele servo hoje do centurião, pelo qual ele intercede, como nós fazemos na intercessão dos santos, é isto que antes da Igreja haver nascido no cosmos, o centurião faz. Este servo, pelo qual ele reclama diante de Cristo cura, é um destes que não tem expressão, ostracizado, é um destes que é invisível, é um destes que foi entregue ao esquecimento. E o que é que faz o centurião? O que é que singulariza o centurião enquanto pessoa? É ele, porque é um grande soldado, tem uma espada muito comprida, maior que a dos outros, esgrime muito bem a espada, um campeão, um lidador. Não! Ele singulariza-se enquanto pessoa, apresentando um rosto invisível das necessidades daquele do qual ninguém se lembrava, que é o seu servo.
É isto que nós somos chamados a fazer na igreja. Nós somos chamados a viver à imagem da Santíssima Trindade, sobretudo ao interior do casamento, mas também na nossa vida pessoal e familiar, para passarmos da consciência de Boécio, esta coisa racional e autorreflexiva, esta substância individual, para passarmos a ser pessoa. Passarmos a ser participantes daqueles outros que já não são os outros, são todos nós comigo. E na medida em que nós nos tornarmos, na minha consciência pessoal, espaço para que todos os outros e a consciência de cada um deles, ao interior de cujas consciências essas existem o que é desejos, existem pensamentos, existem vontades, existem necessidades. Então, a minha consciência tem que se abrir às necessidades dos outros, escutar na consciência de cada um a harmonia que me falta no meu egocentrismo, para que eu possa viver em toda a igreja esta consciência eclesial, eucarística, comunitária. Ou seja, a minha consciência é dos meus irmãos, em comunhão plena, a minha consciência em plena comunhão com a consciência de cada um, e não eu isolado na minha ilha racional, reflexiva, com os meus, que me leva a quê? Que me leva a defender o meu feudo, o meu quintal. Eu passo a ser um Rottweiler. Se o irmão meu aparecer a pisar a relva, corto como o pé. Porquê? Porque a relva é minha, e porque o quintal é meu, e porque aquele senhor não participou com um euro para a cerca do quintal, que serve como o meu quintal. Isto é assim que o mundo vive. Nós temos de ser daqueles que chamamos nossos irmãos. Nosso quintal não tem cerca. Porquê? Porque é espaço onde o nosso amor se manifesta. Não de forma racional, mas de forma cristológica. Eu não vos vou falar mais sobre a pessoa humana, porque depois faz-se tarde para todos vós, nem sequer é um tema para uma homilia, mas eu não tenho muitas possibilidades de falar convosco e não queria, neste comportamento, nesta postura do centurião, deixar de abordar a questão da intercessão, porque ele intercede e até se acha indigno de poder pessoalmente interceder diretamente, face a face, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, ainda que hoje não seja dito isso no Evangelho de São Mateus, mas no de São Lucas. O centurião não aparece, não fala nunca com Cristo. Eu gosto mais desta vertente, porque é o homem que se esconde não por ter vergonha de Cristo, esconde-se porque se entende não digno de presenciar, que os seus olhos presenciem o rosto do Mestre. Esta é a dimensão que o centurião encontra em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não vê em Cristo um rabino, ele vê em Cristo aquele que tem todo o poder, aquele que é pessoa divina, o Verbo que encarna, o Senhor nosso Deus, que tem poder para curar aquele que serve. Mas o centurião não exige, o centurião pede e diz quem ele é, Cristo. É a única coisa que sabemos do centurião, é que ele, centurião, se acha indigno. Isto nós sabemos, estamos informados por o Evangelho. Ele acha que é indigno de estar presente diante de Cristo. E a segunda ou primeira coisa que sabemos é que ele tem um servo doente pelo qual pede. Não sabemos mais nada sobre o centurião. Não nos é dito mais nada no Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é porque ele consegue, nem o paganismo veta esse potencial que todos nós temos, incluindo os pagãos, porque podem deixar de o ser e integrar, fazerem parte da Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, e que é o potencial de sermos pessoa humana, não indivíduo. O individualismo levou-nos depois, na aplicação prática destes conceitos de Boémio, ao capitalismo, ao comunismo. Um dia destes depois falaremos pessoalmente, ou em comunidade, ou no mosteiro, reunir-nos destes assuntos. São coisas práticas, saímos do abstracionismo filosófico para as questões práticas. É o individualismo, tanto num setor, que é o capitalismo como o comunismo, é o individualismo que nos leva a isto. E que nos leva a outras coisas terríveis também, tantas ou mais que estas. E isto não tem a ver com política, mas irmãos e irmãs, tem a ver com comportamentos do homem na vida. E nós, enquanto ortodoxos, temos o dever de saber quem somos chamados a ser. Quem somos chamados a ser? Porque nós não somos ainda sequer esboço de nada, ou praticamente nada. Ainda apenas desejamos algo que é
posto no horizonte, diante do nosso olhar interior, da nossa alma exterior, cheio de neblina. Ainda somos homens que vemos muito mal, e mulheres também, e a Igreja, através dos sacramentos, e da luminosidade, que é a presença de Deus posta nos sacramentos, que Ele próprio nos dá, entregando-se a Ele mesmo em cada um desses sacramentos, é aí que nós encontramos a luminosidade para podermos sair dessa neblina, dessa manhã cheia de nevoeiro. Nós somos chamados a ver cada vez com mais clareza, mas só podemos ver cada vez com mais clareza se formos cada vez mais o que Cristo é, amados irmãos e irmãs. Mais do que Cristo é. E então seremos o quê? Seremos espelho, que foi o que o centurião conseguiu. O centurião tornou-se espelho do próprio Cristo. Quando Cristo olha para o centurião, Cristo vê-se no centurião a si próprio. Por isso é que o Senhor diz aquela frase: não encontrei maior fé que em todo Israel. Pois não, porque o Senhor encontrou um semelhante a ele. Eu digo, repito e termino. Cristo, quando olhou para o centurião, viu o seu rosto dele, Cristo, espelhado no rosto do centurião. É isto que Cristo tem que encontrar em nós. Nós temos que ser espelhos nos quais possa estar refletida toda a santidade de Deus, todo o modelo de virtudes que o Senhor nos deixou como exemplo, porque Ele viveu-as antes de nós, o próprio Cristo. O amor, a paciência, a doação de si mesmo, bem, a vida dada pelo seu amigo esse que é plural, somos todos nós, todas as eras. Este é o exemplo que nós devemos seguir para que possamos espelhar Cristo. Quem não espelhar o rosto de Cristo, espelha o rosto de Lúcifer. Não há espelhos embaciados, ou não haja nada a ser refletido, apenas aquele embaçamento de bafo de álcool lá posto, como acontece quando tomamos banho na casa de banho. Não há. Ou há o rosto de Cristo ou há o rosto de Lúcifer em nós, amados irmãos e irmãs. Não há uma terceira hipótese. Podemos tentar inventar o que quisermos, mas não é porque somos muito inventivos, alterando a realidade que pensamos nós, que deixa de ser exatamente uma pura e profunda e total ilusão que fazemos, porque a realidade não se altera só porque eu digo que alterei. Entendem? A morte continuará lá. Mesmo que eu diga que não morro, mesmo que eu diga o que eu entender, ela está lá. Esta é uma evidência para não usar outras. Outra evidência é a fome dos estômagos vazios, por mais que eu minta. Mas eu dei comida aos meus irmãos ontem. Mas se eu mentir, os estômagos roncarão. Os estômagos vazios daqueles em função dos quais eu menti, serão testemunhas da minha mentira. Estômago que ronca não teve acesso à comida. Então não adianta, o que eu quero dizer, criarmos ilusões. O que é que são as ilusões? São mentiras. Nós temos que procurar ser participantes daquele que é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amados irmãos e irmãs, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Se olharmos para aqui também, temos Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Maria é como o centurião, ela apaga-se como medianeira, como intercessora, para que nós possamos ver Cristo, que é quem importa para todas as mães, é o seu Filho. E para Maria mais ainda. Ela sempre nos apresenta Cristo. Ela não esconde Cristo para ela ter evidência. Ela tem Cristo sempre. Primeiro Cristo, depois é que aparece ela por trás de Cristo. E o centurião faz isso mesmo. O que ele quer é o servo. Ele diz assim: Senhor, eu servo. Ele não fala dele. Só fala dele o que fala um pouco, só para dizer que não tem nenhuma competência, não tem nenhuma possibilidade, não tem de poder estar diante de Cristo, nem sequer dignidade para receber Cristo em sua casa, ver. É o homem que se esconde, mas não por vergonha, digamos assim, de uma sociedade muito acima daquilo que ele poderia almejar ser, se ele estivesse em Roma, diante do imperador romano. Bem, ter esta postura seria normal, mas diante de um judeu, Cristo é um judeu, e para aquela gente, para a maioria era um rabino, quem que sabia que era o Filho de Deus? Mesmo os apóstolos tinham dúvidas, tantas vezes, nós vemos isso nos Evangelhos, e aquele homem não tem estas dúvidas. Este centurião tem a certeza que aquele homem, que é nosso Senhor Jesus Cristo, tem poder, se quiser, para curar o servo. Se quiser, porque ele abdica de qualquer exigência. Ele só pede. Ele não exige.
Também não é um homem que guarda, como diz o povo, socorrendo de um colonialismo bem popular, não ficou com uma na manga, como diz o povo. E o centurião não ficou, não vem lá de um dito que, bem, se o senhor, este rabino, não curar o meu servo, eu ainda tenho os meus deuses, ainda vou implorar ao Deus Mitra ou ao Deus Júpiter. Não, ele não tem. Ele não deixa a porta aberta para o demónio, para Lúcifer, para nada, nem para segundas opções, nem para terceiras, nem para quartas. Ele não tem, nem sequer os deuses dele, como opção, caso esta primeira, que é Cristo Nosso Senhor, falhasse. Ele não tem uma terceira opção, a segunda também, nos médicos do tempo. Não há indício nenhum ali no Evangelho em que se Cristo, oh Senhor, se não curares, eu vou ter que ir aos médicos. Não, não há. Só há Cristo. No tudo ou no nada. Quer que Cristo abençoe e cure, como o Senhor acaba de fazer, quer o Senhor abençoe e não cure. Ele não deixa portas semiabertas. E o que é que nós fazemos, tantas vezes? Casamos. Se isto é para o autor, descaso, divorcio. Aceito ser sacerdote, sim, mas também não há morte que venha ao mundo. Um dia não me entendo com o meu subdiaconado, com o meu acolitado, com o meu diaconado, com o meu presbiterado, com o meu episcopado. Bem, deixe de ser sacerdote. Então nós somos daqueles que decidimos anunciar ao mundo: cá está uma pessoa com quem o mundo não pode contar. E se o mundo não pode contar, Deus também não pode. Porque ninguém será salvo, apesar da salvação ser pessoal, sem primeiro ter comunhão com os seus irmãos. Ou não é verdade o que diz o Evangelho? Outra película. Põe aqui a tua oferta, vai reconciliar-te com o teu irmão. E depois, fazes as pazes com ele, vem cá, pega na oferta e põe-na no altar. É Deus que diz isto. Àquele. Bem, e aquele é cada um de nós. Então, queridos irmãos e irmãs, nós temos que ser pessoas de compromissos assumidos. E quando se assume o compromisso, nós temos que saber que aquele compromisso já está realizado, ainda não aconteceu no tempo, mas assume de tal forma credível que todos aqueles que conhecem, saibam que eu assumi o compromisso para daqui a 2 anos. A credibilidade que eu lhes mereço é tão grande, digo, no meio dos meus irmãos, que eles sabem que daqui a 2 anos eu estarei lá, no sítio que eu prometi, àquela hora, com as pessoas com as quais eu fiquei de me encontrar. Era e é esta a credibilidade que devemos ter. O que é que nós vemos hoje? Prometemos que vamos, não estamos lá. Às 10 da manhã não estamos. Eu vou-te levar um copo de água, não vou. Vou telefonar às 4, dia 40 dias. Somos pessoas assim, somos pessoas vazias, balões, desprendidos daquele cordãozinho que ata o cordão, o tampo da mesa, a perna da mesa, a perna da cadeira. Nós somos balões, sem rumo, tantas vezes, queridos irmãos e irmãs, com aquele fiozinho, que é tão pequenino, que à medida que o balão vai subindo, até estourar, já não vemos sequer fio que o prendesse à terra, nem memória daquele fio, que era importante ter, porque aquele fio prendia o balão à terra, não deixava que ele fosse por aí, sem rumo. Nós somos também desses, tantas e tantas vezes, desses e dessas, que vamos sem rumo pela vida. Porquê? Porque achamos que é muito importante a nossa consciência pessoal, as nossas decisões pessoais. Os outros não fazem parte da minha vida porque me vão obrigar a quê? A servi-los. Vede bem como é que o mundo pensa hoje. Faz algum sentido isto que eu estou a dizer. Mas quem é que pensa agora em pegar na sua família para servir com outra família? Quem é que pensa agora que o seu salário não é só para si, mas é para partilhar com os outros? Quem é que pensa agora que a sua casa não é só para a minha mulher e os meus filhos dormirem lá, mas todos os meus irmãos que precisem quando necessitarem disso? Quem é que faz isto? Quem? O centurião fez. Que ele abdica de tudo. Porquê é que eu digo que abdica de tudo? Mas está mencionado que abdicou da casa, da comida, isto e aquilo. Abdicou, porque ele abdicou da sua dignidade mundana. Ele saiu enxovalhado, profanado na sua dignidade diante das tropas romanas. Não olharam mais aquele centurião certamente da mesma maneira. E não sei se não teve represálias exercidas por parte do pretor, que era o oficial que estava acima do centurião. Não sabemos. Bem, amados irmãos e irmãs, este é o exemplo deste nosso pagão. Onde Cristo vai buscar um exemplo. Não nos dá um apóstolo como exemplo, nem um discípulo, nem uma discípula, nem um daqueles que andava todos os dias, ou daquelas, como Cristo, vai buscar um pagão, um opressor,
toda a gente sabia o que é que um centurião fazia. Matava os judeus. Mandava prender. E este é o exemplo que o Senhor dá para todos nós, que queremos entrar no reino dos céus. Estão a ver? Tenhamos humildade, porque lá por sermos ortodoxos, não significa em lado nenhum que o céu está garantido. Garantias só Cristo dá. E garantias só Cristo tem. Nós temos de ser daqueles que não exigimos nada. Não exigimos garantia a Deus de absolutamente nada. Porque mesmo nos infernos, se possível fosse, nós deveríamos ser capazes de dizer a Cristo: Senhor, a quem eu continuarei a amar, serás eternamente meu amado. Mas, se possível, como eu gostaria de estar no reino dos céus contigo, no dia em que te aprouver que assim seja. Esta deveria ser a nossa postura, amados irmãos e irmãs. E esta foi a postura do centurião. Que o Senhor vos ajude a sermos e a sermos, eu incluído, cada vez mais pessoa humana, não indivíduo. Cada vez mais sermos consciência que é participada na comunhão que nos une a todos ao mesmo corpo e ao mesmo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais pensamos nós nos diluímos, mais nos afirmamos na nossa singularidade, porque mais somos exaltados na estatura que se ergue em nós do Cristo que passou a habitar dentro de mim, dentro de cada um de nós. Já não sou eu que me ponho de pé, é Cristo que se ergue em mim. Que o Senhor, nosso Deus, os proteja, abençoe, guarde em todos os dias das vossas vidas.